Abra a tua Bíblia em Cântico dos Cânticos, capítulo 5, verso 2. Enquanto você vai abrindo, look at me. Ó. Mano, a primícia, a coisa mais elementar, mais básica da fé cristã, é que Deus quer ter um relacionamento conosco. É isso que diferencia a fé cristã de qualquer outra crença. E inclusive faz com que a fé cristã se torne o upload do judaísmo. A primícia e a verdade revelada de que Deus nos ama profundamente e quer se relacionar conosco. Desde a mais antiguidade, sempre houveram povos que creram em Deus. Por sua vez, os judeus tiveram revelação de Yahvé, o único Deus criador dos céus e da terra. Grande parte dos povos antigos, eles eram tomados por um politeísmo desenfreado, aonde em quase todas as ocasiões havia um panteão enorme de deuses. E o judaísmo, através de Abraão, vem e estabelece a primícia primária acerca de Deus, de que Deus é um só e Ele é o Senhor dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. E isso já é bom. É muito bom saber que existe apenas um Deus. Porém, Jesus, Ele não veio revelar que existe um Deus. Isso já foi revelado lá no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos. Fica muito claro que nós deveremos adorar somente a Deus, e somente a Ele preste culto. Não terás outros deuses além dEle. Então isso fica muito claro. O que Jesus veio revelar de maneira muito capciosa, curiosa, é que esse Deus criador dos céus e da terra, esse Deus que sempre existiu, desde a fundação do mundo, quer se relacionar conosco. E esse é o motivo pelo qual Jesus enfrenta tanta oposição. Ele enfrenta tamanha oposição justamente porque ele veio falar para a humanidade que esse Deus está disposto a se relacionar conosco. O que eu quero dizer é o quê? Jesus estabeleceu uma ponte e um caminho através da cruz do Calvário para se relacionar de maneira íntima e pessoal com você. Amém? Dito isto, baixe tua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Jesus, nós clamamos pela tua presença no nosso meio. Clamamos a ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre nós com graça, com glória e poder. E que nessa noite, o nosso entendimento possa ser aberto e a Tua palavra possa ser revelada a nós. Fala conosco, Jesus. Espírito Santo, nós reconhecemos que Tu conheces o coração do Abba. E por isso nessa noite clamamos a Ti, Espírito Santo, que nos consola, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Fala conosco, nós abrimos o nosso coração para Ti. Nós Te amamos, Jesus. Nós reverenciamos a Tua presença, Espírito Santo. Te glorificamos, Abba Pai. Obrigado pelo privilégio, pela graça de estarmos aqui nessa noite. Oramos dessa maneira, no nome de Jesus. Amém. Amém? Está aberto lá, Cantares, capítulo 5, versículo 2? Ok? Cantares capítulo 5, versículo 2, na verdade todo o livro de Cantares fala a respeito de um relacionamento de um rei chamado Salomão
e sua amada chamada Sulamita. E de fato esse romance foi um romance histórico que houve no tempo e na história. Porém, o fato de Cantares estar nas Escrituras não é pelo fato de ilustrar ou de alguma forma deixar nos dados históricos que Salomão teve uma amada chamada Sulamita. Na verdade, grande parte dos teólogos e pensadores bíblicos pensam, como eu penso, que Cântico dos Cânticos, além de ser um romance factual, histórico, ele se trata de um texto profético, que aponta para o relacionamento que Deus quer ter conosco, para o relacionamento íntimo, pessoal, que Deus quer ter conosco. A maneira figurativa, simbólica, que esse relacionamento se destrincha, é através do relacionamento entre um homem e uma mulher chamado casamento. Deus quer ter um relacionamento com você como de um casamento. Quando um homem e uma mulher se casam, a bênção de Deus está sobre ele, e eles são unidos até que a morte os separe. Agora, se nós casamos com Deus, nós viveremos unidos até quando? Até que a morte nos separe, ou seja, nunca. O que eu quero dizer é que Deus quer ter um relacionamento eterno com você, um relacionamento sem fim. E eu creio que muitas das pessoas que estão aqui nessa noite, talvez nunca entraram nesse relacionamento com Deus. Ser um religioso não é a mesma coisa que relacionar-se com Deus. E outros, talvez já tiveram um relacionamento com Deus, e no meio do caminho, deixaram a intimidade com Deus, e acabaram se tornando passivos, inertes, distantes de Deus, no desenrolar da tua caminhada, da tua jornada de relacionamento com Ele. Esse texto de Cantares, capítulo 5, versículo 2, fala acerca de um momento onde a amada, representada por você, está nesse estado de afastamento do seu amado. Olha só o que o texto diz, versículo 2. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Ele está batendo na porta. Escutem, o meu amado está batendo. Sulamita descreve a situação dela da seguinte maneira: eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Quem já passou por esse estágio de sono? Que tipo assim, o teu coração ainda está acordado, você está louco para viver, mas o demônio chamado Ortobon, Castor, o travesseiro da NASA do inferno, vem e te abraça de um jeito que você fica na cama meio que se retorcendo como uma lagartixa, e o lençol vai se enlosando em você, e parece que você está preso naquele redemoinho infernal chamado cama. E aí então tem várias propostas interessantes para você viver. Como por exemplo, um dia como hoje, um dia está meio chuvinha, friozinho. E aí talvez você estava em casa, e aí o teu coração estava ardente por estar aqui na igreja, junto com a igreja, para viver tudo que Deus tem para você, mas a tua cama ficava falando para você: vem. Quantas oportunidades você já perdeu de viver algo incrível porque a cama te venceu? Ou, ao contrário, quantas coisas incríveis você já viveu porque você venceu a cama? Glória a Deus por aqueles que vencem a cama. Sulamita era essa que estava dormindo, mas ela estava acordada, mas ela estava dormindo, mas estava acordada. O coração dela estava acordado, ela queria viver, mas a cama não queria deixar ela viver. O amado estava batendo na porta. Sulamita, abre a porta, Mariquinha.
E Sulamita está lá na cama, ela falando, nossa, eu quero ver o meu amado. Eu quero ver meu crushzinho. Mas a cama aqui está boa demais. E o amado está batendo na porta e Sulamita está ouvindo. Uma coisa bíblica que é necessário nós entendermos, que sono na Bíblia não é um bom sinal. Sono na Bíblia representa a morte. Por exemplo, quando Lázaro está morto no sepulcro, Jesus fala o quê? Ele está dormindo. Morte, ele está morto. Não está dormindo, não. Abriu o sepulcro, ninguém estava roncando lá dentro, não. Pelo contrário, já estava cheirando putrefação. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso dizendo, desperta, ó tu que dormes. Paulo não escreve para a igreja porque ela era muito dorminhoca. Tipo, pô, a galera da igreja de Éfeso dorme demais. Desperta, mano, vamos acordar. Paulo está falando para uma igreja que estava apática espiritualmente. Portanto, sono é sinônimo de apatia. É sinônimo de passividade, de inércia. A cama se torna o seu Deus. E você não está disposto a sair dela. E a porta está batendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ouve a porta batendo, é porque Jesus está do lado de fora, não do lado de dentro. Quando Jesus está do lado de dentro, você não ouve a porta batendo. Você conversa com Ele, você se relaciona com Ele, você sente a presença dEle. Você entende a diferença? Sulamita, representada por você, ela está dormindo, o coração dela está acordado, e o amado está batendo. E o amado bate a porta dizendo, abra minha porta, minha irmã, minha querida, minha pombinha, minha mulher ideal. Eu amo isso, cara. Porque isso fala a respeito da visão que Deus tem sobre você. Muitas pessoas pensam que precisam ser outras pessoas para se relacionarem com Deus. Mas escuta uma coisa aqui muito importante. Talvez você não esteja fazendo o que Deus quer que você faça, mas você é exatamente quem Ele quer que você seja. Você entende isso? Ele não errou quando te criou. Você nasceu no tempo, na história, na geografia certa que Ele havia planejado antes da fundação do mundo para que você nascesse. E como diz o apóstolo Paulo lá em Atenas, para que talvez tateando você possa encontrá-lo e se relacione com Ele. Não existe nada errado em você. O erro em você não é em quem você é, mas é o que você faz com quem você é. E aí então existe uma profunda distorção de identidade, aonde você começa a acreditar que você é o que faz, e não é o que a Bíblia diz quem você é. A forma como Deus olha para cada um de nós é, você é a pessoa ideal, eu idealizei você, não existe um cromossomo sequer em você que eu não planejei. Não existe um pelinho no lugar errado que eu não planejei. Eu contei os cabelos da sua cabeça, e se você tem poucos cabelos é porque eu quis que você tivesse. E disse Deus. Você é a pessoa ideal para Ele. Pare de se menosprezar e de pensar que você precisa ser outra pessoa para se relacionar com Ele. Ou de pensar que isso é uma coisa, talvez para os teus amigos, não para você. Deixa eu dizer algo para você, a tua história não pode te definir. Os teus traumas não podem te definir. Você é definido por aquilo que Deus fez, e não por aquilo que fizeram com você, ou aquilo que você mesmo fez com você. Você é a pessoa ideal para Ele. Amém? O texto continua dizendo, a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo da umidade da noite.
Presta atenção e tenta entender um pouco aqui o contexto, a história e o momento. Fantasia um pouco aqui o que está acontecendo. O amado começa a bater na porta. Vamos supor que era meio-dia quando ele começou a bater na porta. Sulamita, abre a porta, Sulamita. E nada. 2 horas da tarde, o que ele está fazendo? Está batendo na porta. 3 horas da tarde, o que ele está fazendo? Ele está batendo na porta. 6 horas, o que ele está fazendo? 7 horas, adivinha? Ele está batendo na porta. À noite chega, o orvalho cai, o cabelo dele está encharcado com o orvalho da noite. O que ele está fazendo? Ele está batendo na porta. Sabe o que isso mostra? A insistência de Deus em nos ter. Essa semana, terça-feira, eu fui pregar lá em São Bernardo do Campo, em São Paulo. E aí, então, eu desci no aeroporto de Congonhas, fui pegar o carro com o cara que ia fazer o translado para mim. E aí eu saí no desembarque, entrei dentro do carro, na hora que eu sentei dentro do carro, ele falou: pastor, tem um presente para você. Eu falei: ó, eu amo presente, irmão. Aí ele pegou, tirou uma bolsa do lado de trás do carro e colocou no meu colo e falou: tá aí o presente. Aí eu abri o pacote e adivinha? Era o manto sacerdotal do Corinthians. Abraço, palmeirenses. É nóis, eu falei, eu profetizei. Aí então era uma camisa do Corinthians, eu falei: uau, cara, que animal, eu vejo que tu é um homem de Deus, irmão. Agora estou me sentindo seguro. Enfim, né, a gente foi conversando no carro, trocando ideia, e então eu me abri para ele, porque era corintiano, né? E aí, enfim, fui conversando e tal, e trocando ideia, assim por diante. Chegou uma altura do campeonato que eu perguntei: e aí, mano, como está a tua vida com Deus? E na hora que eu perguntei para isso, sabe quando aquela câmera fica slow, assim? Ele olhou para mim, engoliu seco. Ele falou: sabe o que é, pastor? Faz um tempão que eu abandonei a caminhada com Cristo. E na real, essa semana, eu decidi retornar. Aí eu olhei para ele e falei: sério, mano? Ele falou: sim. Aí então eu perguntei: por quê? Sabe o que ele falou para mim? Eu me afastei de Deus porque o mundo faz de tudo para me ter. Ah, mulherada liga, balada, é bira, tá tudo pertinho. O mundo faz de tudo para me ter. Assim, naquele exato momento, deu vontade de chamar ele de idiota. Mas como eu sou um homem compassivo, tratado por Deus e misericordioso, eu olhei para ele e falei: mano, me responde uma coisa. Qual promotor de balada morreu na cruz por você? Me pergunta: que namoradinha tua, essas piriguete? Me diz qual delas esvaziou-se um pouquinho da sua glória para te ter? Porque nem glória tem. E um pouquinho que tem também não abandonou. Qual amigo seu viveu sem pecados durante uma vida inteira para te ter? Diga para mim, qual balada pagou o teu preço na cruz? Me diga quem morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia e ainda continua batendo na tua porta todos os dias. Quem? Aí ele olhou para mim com aquela cara de bunda. Enfim, aí eu comecei a pregar lá para ele e tal, não vou contar as particularidades da conversa. Mas a grande verdade é que o problema não é que o mundo faz de tudo para nos ter. O problema é que nós nos esquecemos
ou não percebemos, ou melhor, deixamos de perceber que Jesus já fez de tudo para nos ter. Se um promotor de balada te liga 2 vezes a semana para te dar um ingresso em uma balada, Jesus está batendo na porta todo bendito dia da tua história. Cada segundo, se você prestar atenção, você vai ouvir Jesus batendo na tua porta. Se você deixar um pouco e desmontar um pouco da sua arrogância, você vai ouvir Jesus batendo na sua porta. O problema não é que Jesus não faz nada para te ter. O problema é que você está quase dormindo e não percebe. Você está quase morrendo espiritualmente e não percebe. E aí então o sulamita, como muita gente, talvez você, começa a dar desculpas. Eu amo crente desviado, velho. Eles arrumam as melhores desculpas. As melhores. Mano, por que você não está colando mais? Ah, porque meu apacentador não me ligou no meu aniversário. Eu olho e falo, mano, eu não acredito. Se você tem carência de que alguém te ligue no teu aniversário, liga para o telemensagem, irmão. Resolve teu problema. Ah, eu não estou colando mais porque a galera me julga. Entenda uma coisa. Quem te exorta e te corrige pelos teus erros, não te julga, te ama. Faz o que nenhum amigo teu faz por você. Enfim, aí vão acumulando desculpas. Bem comuns e que um monte de gente aqui carrega. Sulamita, ela carrega 2 desculpas clássicas para se abster do relacionamento com Deus. A primeira desculpa é: já tirei a túnica, terei que me vestir de novo. Túnica, vestes, durante todo o enredo bíblico, apontam e simbolizam algo bem especial. Apocalipse capítulo 19 fala que foi dado à noiva de Cristo vestes nupciais, que são as obras de justiça dos santos. Portanto, as túnicas e as vestes simbolizam santidade. E qual é a primeira desculpa de sulamita? Eu vou ter que colocar as vestes de novo. Mas sabe qual é o problema? O problema dela é que ela não percebe que não foi ela nunca que vestiu vestes. Sempre foi Jesus quem deu a ela vestes. Você não começou a tua caminhada no teu esforço e não vai terminar ela no teu esforço. A santidade não é produzida pelas tuas obras, é produzida pela graça de Deus. O teu papel não é produzir vestes, o teu papel é abrir a porta. Mas normalmente, quem está distante desse relacionamento com Deus começa a lançar desculpas como essa. Ah, eu sou incapaz, eu não consigo, eu não posso, eu não vou dar conta, não tenho como começar de novo, eu errei demais, enfim, não tenho como retomar minha caminhada, eu não quero vestir novamente as roupas de santidade, eu não vou dar conta, eu não vou querer mais participar de um grupo pequeno, eu não quero mais discipulado, enfim, eu não quero vestir. E Jesus continua batendo na porta. A primeira desculpa de sulamita fala a respeito do fato de ela achar que deveria ter alguma capacidade para se relacionar com Deus. E você bem sabe, pelo menos se você é dessa casa, você sabe, e aprendeu biblicamente, que não é pela tua força, é pela graça de Deus. Segunda desculpa de sulamita, sabe qual é? Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo? Quando você ouve essa expressão, já lavei os pés, o que vem à tua mente? A cerimônia de lava-pés, não é? Que Jesus pega uma bacia de água, uma toalha, e vai então lavar os pés dos discípulos. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tira esse pé de hobbit aqui que eu quero lavar ele. Pedro tira o tênis, coloca o pé,
E aí então ele diz para Jesus: quer saber, Jesus, você não vai lavar meu pé coisa nenhuma. Jesus olha para Pedro e fala: se eu não lavar teu pé, você vai para o inferno. Ele quer dizer isso. Aí Pedro fala: então me dá um banho todo, Jesus. Pega aí um sabonete Dove e vamos dar ali. E Jesus então instrui a Pedro que aquilo se tratava de um ato simbólico. Lavar os pés simboliza o lavar dos pecados. A segunda desculpa de Sulamita, sabe qual é? Eu não vou abrir a porta porque eu vou ter que lavar os pés de novo. Essa desculpa, de maneira prática, aponta para aquelas pessoas que não querem retomar relacionamento com Deus, porque estão carregando culpa, condenação, acusação. Tipo, eu errei, eu fiz o que não devia, falei o que não devia, fui para onde não devia, me envolvi com aquilo que eu não deveria ter me envolvido, deixei de fazer o que deveria deixar de fazer, abandonei, eu traí, eu menti, eu omiti. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não é especialista de passado, Ele é especialista de futuro. Ele não está preocupado com o que você fez ontem, Ele está preocupado com o que você vai viver amanhã. Jesus, Ele quer lavar os seus pés. E aí vale a pena lembrar que você precisa abrir a porta, esteja você como estiver, com a sujeira encracada nos teus pés que tiver, só abre as portas e deixe Ele lavar os teus pés. O texto continua dizendo, versículo 4: o meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca, e o meu coração começou a palpitar por causa dele. Essa é a engronha, a desgraça do desviado. Ele está no carro indo para a balada, tocando uma música qualquer, com uma Smirnoff no lado. E aí de repente, por um acaso, no pendrive dele, começa a tocar uma música do Thales Roberto, Arde Outra Vez. Aí você começa a ouvir a música, de repente você começa a chorar. Ai, Deus, você sabe, eu não quero ir, mas estou indo. E sabe, vão ter nesses sinais. Facebook, cara, Facebook é de Deus. Sabe aquelas lembranças do Facebook? Aquilo lá é profecia. Porque eu fico pensando como alguém que abandonou a caminhada com Deus lida com a lembrança do Facebook, velho. É torturante. 3 anos atrás, vamos transformar o mundo. Todo dia eu agradeço a Deus pelo Mark Zuckerberg. Ele é um profeta, cara. Mal ele sabe disso. Sabe, e esses momentos são momentos como hoje à noite, em que Jesus chama a tua atenção. Não é mais a batida na porta, você vê a mão dele, você percebe que ele está ali. Mas o fato de você perceber que ele está aqui essa noite, não significa que você abriu a porta para ele. O texto ainda continua dizendo: levantei-me para abrir a porta, as minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu não sei se você sabe, mas mirra era uma essência medicinal naquele contexto, que era usada para tratar doentes. Aí então nós descobrimos uma coisa, sabe qual é? Sulamita, ela estava na cama, deitada, e não conseguia se levantar, porque ela estava espiritualmente adoecida, doente. E os devaneios e desculpas que ela arrumava, eram desculpas de gente doente. E tudo que ela precisava era abrir a porta para o médico dos médicos tratar ela. E ela levanta, ela vai e abre a maçaneta. Eu abri, mas o meu amado se fora,
O meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não encontrei. Eu chamei, mas ele não respondeu. Presta atenção, uma coisa aqui muito importante, cara. Nós vivemos dentro de uma era, de um tempo. A Bíblia chama essa era de dia. Por exemplo, na parábola das 10 virgens, você vai ver que esse dia é comparado, um dia é comparado como uma era. O noivo, o amado, chega na última hora do dia, para nós à meia-noite. Então a porta se fecha e as virgens que não estavam preparadas não podem entrar. Na parábola dos trabalhadores da vinha, você vai lembrar que Jesus trata a era como um dia. Ele sai de manhã, sai de tarde para procurar os trabalhadores para a vinha, e quando o dia acaba, ele manda para o inferno alguns, e alguns se tornam participantes da sua casa. Essa era é comparada a um dia. Sabe quando Jesus começou a bater na porta? Desde a fundação do mundo. Eu não sei se você sabe, mas no exato momento que Adão e Eva pecaram, aconteceu um ato profético e uma profecia. O ato profético foi quando Adão e Eva usam folhas para tentar se cobrir, e aí então chega Deus, mata um cordeiro e veste Adão e Eva com as roupas, com o couro de um cordeiro, simbolizando que haveria um cordeiro que morreria para nos cobrir dos pecados, da nossa nudez. Gênesis capítulo 3, versículo 15, logo depois do pecado de Adão e Eva, existe uma profecia dizendo para a serpente que é o filho da mulher, Jesus, viria e esmagaria a cabeça da serpente. Sabe o que isso significa? Que Jesus sempre esteve batendo na tua porta. Desde a fundação do mundo ele está batendo na tua porta. Talvez o problema é que você transformou a batida dele numa dança. Mas a verdade é que ele está batendo na tua porta e te chamando para um relacionamento. Ao meio-dia, Jesus morre na cruz, no meio dessa era. Agora, essa era que teve um começo vai ter um fim. E aí existia um problema muito grande, porque Jesus vai bater na nossa porta dentro de duas variáveis. Primeira variável, ele vai bater na nossa porta enquanto essa era durar, mas ela não durará para sempre, ela vai acabar. Jesus vai voltar. Quando? Não sei. Segunda variável, foi dada ao homem a oportunidade de viver uma só vez. Se ele morreu, ele morreu. E aguarda no seio de Abraão o juízo final. A segunda variável, tão variante quanto a primeira, é que Jesus bate na nossa porta enquanto nós estamos vivos. Quanto tempo mais nós vamos viver? Não sei. Ah, pastor, mas eu sou jovem. O que você diria se eu falasse para você que eu enterrei já criança de menos de 1 ano? Você é jovem? Sabe o que você é? Você é pó. Você é pó, eu sou pó. A gente é tudo frágil. Uma diabinha de uma bactéria mata a gente. Portanto, eu não me encostaria no dia de amanhã. Busque a Deus enquanto há tempo. Busque a Deus enquanto Ele bate na tua porta. E hoje, Ele não só está batendo na tua porta, Ele está colocando a mão para dentro da tranca e falando: ei, chega de palhaçada, mano, chega de desculpa. Chega de colocar a culpa nos outros. Assuma tuas culpas, assuma tuas responsabilidades. Você não se relaciona comigo, não é porque fizeram ou deixaram de fazer, é simplesmente porque você não abre a porta para mim. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Por um segundo, seja honesto com você. Ouça o teu coração clamando pela presença de Deus. Você perdeu a alegria. Seja honesto.
Você perdeu a paz. Perceba as coisas desmoronando à tua volta. E retroceda. A Bíblia fala que Jesus abre portas que ninguém pode abrir, e fecha portas que ninguém pode fechar. Mas existe uma porta que não é Ele quem abre, que somos nós que abrimos. E essa porta é o convite para que Ele entre e faça ceada no nosso meio. É o convite para que a presença dEle venha sobre você. Nessa noite, deixa de lado as tuas desculpas. Elas não enganam ninguém, só enganam você mesmo. Nessa noite, deixe Jesus lavar os seus pés. Deixe Ele te dar novas vestes. Deixe Ele entrar na sua casa e fazer morada nela. Se você é essa pessoa que tem ouvido a sua porta batendo, se você é essa pessoa que lá no fundo no teu coração quer se relacionar com Ele, mas o sono, a cama, parece que está te aprisionando, eu quero te convidar a dar um passo de fé. Eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos no seu lugar, que eu quero te ver e orar por você. Se essa noite você quer declarar para Jesus: eu quero retornar para onde eu nunca deveria ter saído. Eu quero voltar para esse lugar de paz, de alegria. Eu quero voltar para esse lugar aonde a tua presença é real. Eu quero voltar a sentir a paixão que um dia eu tive. Eu quero queimar como um dia eu queimei. Levante sua mão no seu lugar. Quero convidar todos esses que levantaram sua mão, fiquem em pé no seu lugar. Quero convidar os líderes da onda para irem até essas pessoas. O fato de eles irem até você é uma representação de que você não está sozinho, de que você não precisa depender das suas próprias forças. O abraço dessas pessoas são como um abraço de Deus sobre você, dizendo para você: eu estou aqui, eu vou te ajudar, eu vou te dar forças. Quero convidar vocês a trazerem essas pessoas até aqui à frente para nós orarmos juntos. Tragam eles aqui. Algo novo está sendo estabelecido hoje na sua vida. As coisas que foram perdidas, no nome de Jesus serão restituídas. Quero convidar você que está sentado a ficar em pé no seu lugar, estenda a mão para essas pessoas. São teus irmãos na fé. Quem está em pé, cuide para que não caia.
Estenda suas mãos e comece a orar. Faça a tua oração por eles. Oh, Pai de amor, Pai bondoso, Pai fiel, Pai misericordioso, Deus que insiste em nos amar, que eternamente nos ama com amor eterno. Obrigado, Pai, obrigado pelo teu amor e por tua graça. Nessa noite, ao abrir as portas para Ti, venha sobre cada um deles, ó Pai, e estabeleça na vida deles Tua morada novamente. Faça, ó Pai, do coração deles a Tua casa novamente. Espírito Santo, devolva aquilo que foi roubado, devolva aquilo que foi perdido, devolva a alegria, devolva a fé, devolva a esperança, devolva ministérios que foram perdidos. Espírito Santo, traga renovo, restauração sobre a vida deles, ó Pai. Faça de novo, faça novamente, faça mais uma vez, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor nos insiste em nos amar, e por isso nós clamamos a Ti pelo Teu amor, ó Pai. Abraça-os com Teus braços de amor e restabeleça as pontes que foram quebradas, as conexões que foram rompidas. Nesse momento, Pai, lava os pés de cada uma dessas pessoas, ó Pai, perdoando de todos os pecados, perdoando, ó Pai, de todos os erros, vacilos, perdoando, ó Pai, de mentiras, imoralidades, perdoando de omissões. Espírito Santo, lava, Senhor, os pés de cada um deles agora, ó Pai, e purifica-os de toda injustiça. Faça-os novos de novo, Pai. Dê a eles, ó Pai, novas vestes, vestes de santidade, para que eles possam viver, ó Pai, em santidade e agradar Teu coração. Nós Te entronizamos, nós Te louvamos, Jesus, porque Você não desiste de nós. Nós Te louvamos, ó Pai, porque mesmo quando desistimos de Você, Você ainda continua batendo na nossa porta. Nós Te entronizamos, Jesus, porque não é pela nossa força, mas é pela Tua força. Nós Te exaltamos, Jesus, porque é Você que faz por nós o que nós não podemos fazer. Espírito Santo, renove, ó Pai, renove a vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, amém. Permaneçam aqui, presta atenção aqui rapidamente. Os seus pecados foram perdoados. A sua incapacidade, ela é substituída pela capacidade de Cristo. Hoje, creia que o mesmo Espírito que um dia aguçou a tua fé, que te fez vibrar, é o mesmo Espírito Santo que hoje está morando em você e quer te devolver aquilo que foi roubado. Levanta da tua cama, abra a porta como você está e simplesmente volte a se relacionar com Cristo. Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus.